Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu me programei, me resolvi fazer essa live com vocês logo já na primeira semana, né, de janeiro, mas principalmente porque também é uma data hoje muito simbólica, né, hoje nós celebramos também a questão da gratidão. Então sejam todos bem-vindos e nós falaremos hoje qual que é a nossa intenção aqui, e isso vem me chamando muita atenção durante essa semana, que são alguns passos que a gente pode ter que ajuda muito na nossa saúde emocional. Então hoje eu quero compartilhar com você, né, quais são 3 passos aí essenciais para a gente ter saúde emocional em 2021, né? Então vai deixando aqui as suas dúvidas e vamos juntos nessa jornada de construir uma saúde emocional melhor. Vou dando um tempinho para as pessoas entrarem. Enquanto isso, eu vou ver se eu consigo deixar aqui já para vocês fixo, né? Vamos lá. Esperando um pouquinho. Ele nunca abre para mim os comentários de uma forma imediata. Isso. Vamos ver se agora abre. Vamos deixando aqui. Eu também quero compartilhar com vocês uma reflexão para vocês nesse ano. Esse ano de 2021 é um recomeço para você ou ele é uma continuação? Eu vi um vídeo sobre essa reflexão e achei muito interessante. Oi, Carla, como vai? Tudo bem? E eu achei isso muito interessante, né? Como tá sendo esse ano, né? Se ele é um recomeço ou se ele é uma continuação. Oi, Carla, tudo bem? Como vai? Seja bem-vinda. Estamos início aqui da nossa live. Estou esperando também as pessoas. Se puder, deixa um coraçãozinho para que o Instagram possa avisar aí mais pessoas. Enquanto isso, também estou querendo deixar o tema da nossa live aqui, que é 3 passos para se ter saúde emocional em 2021. Algo tão essencial, não é mesmo? Que a gente precisa. E eu comecei com uma reflexão. Esse ano para você é um ano de recomeço ou um ano de continuação? Eu vi uma mensagem sobre isso esses dias, eu achei muito interessante. Compartilhando algo muito pessoal, esse é um ano para mim de continuação, porque o ano de 2020, mesmo sendo um ano muito difícil, né, para quase todos nós, enfim, sem romantizar o ano também, acho que isso é muito importante, mas é um ano que me pôs muito em movimento, né? Então, esse ano de 2021 é muito para manifestar esses movimentos que eu iniciei em 2020, né? Com vários projetos. Então, para mim é um ano de continuação. Oi, Márcia, tudo bem? Como vai? Vamos juntos aí pensar sobre isso. Para você, Carla, é um ano de recomeço ou de continuação? Tudo bem, Márcia? Como você está? Saudades de você, viu? Tava aqui conversando, né? Deixando a mensagem aqui para todo mundo. Hoje a nossa live vai ser sobre 3 passos para se ter saúde emocional. Vai ser vital, obviamente, nesse ano. E também trouxe essa reflexão que este ano para você é um ano de continuação ou um ano de recomeço? E eu compartilhei aqui que para mim, particularmente, é um ano de continuação, porque em 2020 eu fiz muitos movimentos, então eu acredito que é um ano que vai ser, né, de manifestação desse movimento que eu já me coloquei. E para vocês, já pararam para pensar sobre isso? Né? Porque é algo interessante, porque para muitos vai ser uma continuação de 2020 no sentido de vários projetos. Oi, Camila, tudo bem? Sobre vários projetos, né, que a gente já se colocou, já entrou em movimentos, mas para muitas outras pessoas é um recomeço do trabalho, um recomeço de relações, recomeço de aprender a viver não estando presencial com uma pessoa querida que partiu. Então, para muitos será um ano de recomeço e para outros será um ano de continuação. E se puder, então compartilhe aí comigo, né, para você
que ano será esse, né? É um ano de recomeço, um ano de continuação. E independente disso, né? Independente se será de recomeço ou de continuação, é importante a gente ter clareza que para todos eles a gente vai precisar ter saúde emocional. Que para tudo na vida, saúde emocional é um dos pilares essenciais aí para a gente ter bem-estar e ter uma vida realmente com muito mais vida no nosso tempo, muito mais vida nas nossas escolhas. Eu acho que isso é algo muito importante que o ano nos trouxe. E como que tá a saúde emocional de vocês? Como que vocês estão vendo, né, nesse período? Oi, Rê, tudo bem? Seja bem-vinda. Aproveitando que você entrou agora, Rê, esse ano para você será um ano de continuação, um ano de recomeço. Pensa aí, se puder compartilhar conosco, né? Falei aqui que o meu ano é de continuação, porque é um ano que eu já entrei em muito movimento o ano passado, então acredito que vai ser um ano de manifestações. Mas para muitos outros será um ano de recomeço. E tá tudo certo. Acho que quando a gente tem clareza sobre isso também, isso nos ajuda muito a entrar no movimento e entender para onde que a gente está indo, né? A Rê colocou aqui também de continuação. E para qualquer um, né, desse momento, a gente precisa entender sobre os pilares da saúde emocional. E a gente vai aprendendo que saúde emocional, que a nossa saúde, a nossa inteligência emocional é algo que a gente aprimora, é algo que a gente conquista com mudanças de pensamentos, com mudança da forma de comportamentos, então, e de ações. E tem 3 passos que eu considero, assim, pra mim, tá? Como Andressa, como especialista em saúde emocional, que são 3 passos fundamentais pra gente ter uma saúde emocional muito mais consistente, né? Nos sentirmos realmente, estarmos emocionalmente mais inteligentes, tá? Então, o primeiro passo que eu queria comentar com vocês, compartilhar com vocês, é de ter uma mente flexível. Sim. Eu acho que o ano de 2020 mostrou pra gente a nossa capacidade de recomeçar, a nossa capacidade de ressignificar, a nossa capacidade de sermos resilientes, a nossa capacidade de sermos adaptáveis e a nossa capacidade de sermos flexíveis. E a flexibilidade é algo que a gente precisa treinar, obviamente, da mesma forma que eu quero ter um corpo flexível, a mente também ela é treinável, obviamente. Mas por isso eu preciso partir do princípio que eu preciso escolher ter essa mente mais flexível. Quando você tem essa mente, né, mais flexível, ele te dá uma liberdade, ele permite que a gente tenha resultados de sermos mais leves, de sermos mais livres, de sermos mais felizes, né? Então, pessoas flexíveis, elas tiram proveito do que o novo tem a oferecer e não esperam sentir-se prontas para sempre assumir algum desafio. Isso é muito interessante, isso é muito importante, porque normalmente nós temos uma mentalidade um pouco mais rígida, né? Eu sempre comento no Papo Terapia o quanto de rigidez a gente se coloca. E para você perceber se você tem uma mentalidade mais rígida, perceba quanto na sua fala você comenta, eu tenho o que, eu preciso de, né? Então, isso são sinais de quanta rigidez a gente se coloca, de quanta obrigatoriedade a gente se coloca nas coisas. E também uma visão que, quando eu faço um planejamento, se aquele planejamento não sai 100% certo ou 100% dentro daquilo que está planejado, daquilo que eu espero, dentro das minhas expectativas, não deu certo. Então, às vezes, 99%, né, sai tudo certinho. E aquele 1% que sai um pouquinho fora da curva, muitas vezes a gente se apega naquele 1% ao invés de olhar e celebrar aqueles 99%. Isso faz sentido para vocês? Então, para a gente ter uma mente flexível, ela é muito importante justamente para diminuir essa nossa rigidez de pensamento, essa rigidez cerebral e permitir, né, fazer coisas novas, não cobrar essa autocobrança que a gente tem em excesso muitas vezes e tira o peso das coisas. Então, formas de a gente ter uma mente mais flexível, tá? É sermos gratos. E hoje nós celebramos o Dia da Gratidão, então acho que nada mais importante de relembrarmos isso. E quando eu falo sobre a gratidão, lembra que eu bato muito isso, principalmente quem participa do Papo Terapia, né? Não é sobre o falar da gratidão, né? Não é só sobre... Muitas vezes as pessoas não usam mais o conceito obrigado e falam grato, mas não sente de fato a gratidão
né, dentro do seu processo emocional. E o ser grato é realmente reconhecer a quantidade de coisas boas que acontecem nas nossas vidas. Lembra do 99% certo e 1%, né, que saiu fora da curva? É olhar, né, quando a gente aprende a ser grato, a gente começa a reconhecer as 99% das coisas que já deram certo. A gente começa a reconhecer toda a nossa potência que existe dentro da gente. A gente reconhece, a gente agradece a capacidade que nós temos de construir, de ressignificar, né? Sermos gratos por nós mesmos, sermos gratos pela vida. E seja mesmo em momentos difíceis, né? Porque é fácil a gente ser grato quando a maré tá boa, né? Mas quando a maré sobe, quando a maré fica alta, quando tem turbulência, é a gente reconhecer também uma questão de gratidão. Então, é sermos gratos, né? Então, o que foca, né? A gente sempre fala, o que foca expande. Então, o que focamos tende a crescer. Se você fica muito naquele 1% que não deu certo, que saiu fora da curva, ou muito, né, daquilo que você esperava não aconteceu, e esqueceu de agradecer aquilo que está acontecendo, entrando em movimento, você não é uma pessoa grata. Não é só sobre falar gratidão para as coisas, mas também aprender a ser grata por você, né? O quanto você agradece por você, por você ter alcançado os seus objetivos, os seus sonhos, por ser quem você é. Eu sempre falo uma vez eu falei uma frase no Papo Terapia, as meninas adoraram, né? Ai de mim se não fosse eu. Quantas vezes a gente esquece disso, né? Então, isso é ser grata também a nós mesmos, principalmente. A gente precisa relembrar, né, sobre isso, tá bom? Oi, Tati, seja bem-vinda. Então, primeiro passo é tenha uma mente flexível. Para ter mente flexível, primeiro, uma dos pontos é sermos gratos, né? Ser grato é muito sobre isso, é só agradecer a você mesmo por quem você é, pelas suas qualidades, por tudo aquilo que tem dentro de você, pelo seu objetivo de estar sempre continuando, ressignificando. Isso é muito importante. O segundo, para ter uma mente flexível, é compreender as suas expectativas, né? E aqui eu quero falar muito que a gente romantiza muito as coisas, né? A gente romantiza a maternidade, a gente romantiza as relações, a gente romantizou até o ano de 2020, porque, né, vamos ser sinceros que foi um ano extremamente difícil, foi um ano de aprendizado com toda certeza, mas que foi difícil, foi, né? Então, a gente romantiza muito as coisas, e a gente precisa parar, colocar os pés no chão e começar a ter clareza sobre as nossas expectativas. Isso é muito importante para a gente começar a ter uma mente flexível, porque se eu compro aquilo que eu acredito sobre a maternidade, aquilo que eu vejo nas mídias sociais, aquilo que às vezes só a minha amiga compartilha só as coisas boas, é muito sobre isso que eu acabo esperando. Oi, Andréia, tudo bem? Que saudade, seja bem-vinda. Estamos aqui só para falar, deixa eu ver se eu consigo colocar o tema, não tá abrindo aqui pra mim hoje o tema, mas o tema é 3 passos para se ter saúde emocional, tá bom? Então, primeiro é ter uma mente flexível. Para ter uma mente flexível, já falei sobre a questão da gratidão, e agora sobre ter clareza e compreender as nossas expectativas. A primeira vamos parar de romantizar, né? Vamos ter clareza sobre o que a gente deseja. A nossa frustração, ela é muito proporcional ao nível de expectativas que nós criamos. Então, se você tem uma expectativa muito alta ou muito fora da realidade sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, sobre o que é sucesso, sobre as relações, vai ficando cada vez, obviamente, mais rígido esse processo, tá? Então, vamos criar aí, compreender as nossas expectativas. Esse é um passo essencial que eu sempre falo sobre saúde emocional. O terceiro permita-se fazer coisas diferentes. Isso também é um passo muito importante para a gente ter uma mente mais flexível. Muitas vezes, gente, trocar o relógio, tá? Trocar o relógio, se você usa na mão esquerda, trocar um dia para o braço direito. Por que isso? Da mesma forma que eu falei que pra gente ter um corpo flexível, um corpo com maior movimento, a gente precisa ensinar ele a alongar, não é mesmo? Da mesma forma, a nossa mente, a gente precisa dar caminhos diferentes para ela. Então, a gente pode fazer com pequenos hábitos que a gente faz assim, sem pestanejar, né? Digamos assim.
Esses dias eu fui fazer esse exercício do relógio e fui usar o relógio no meu braço direito. E é interessante porque até o movimento de fechar o relógio eu tive que ficar pensando como eu faria. Porque é tão hábito, é tão automático a gente fazer o mesmo caminho, sentar no mesmo lugar, falar com as mesmas pessoas, termos o mesmo tipo de comportamento dependendo do tipo das pessoas. Ler sempre o mesmo tipo de livros ou assistir o mesmo tipo de séries. Enfim, a gente tem um hábito, né? Porque aquilo nos traz segurança, obviamente. Por isso que o hábito é justamente, né, isso. Ajuda o nosso cérebro a economizar energia e isso nos ajuda no dia a dia. Mas, pra gente ter uma mente mais flexível, é importante a gente também ensinar novos caminhos para eles, tá? Oi, Rose, tudo bem? Saudade de você. Então, faça um exercício pequeno. Então, às vezes usar um batom de uma cor diferente, usar o cabelo de uma forma diferente. Ir para lugares diferentes, se permitir fazer passeios diferentes. Se permitir, tá? Se permitir fazer coisas que normalmente saem um pouco da zona de conforto, mas que vai te trazer também o mesmo prazer. Muitas vezes o caminho, né? Obviamente que hoje a gente tá home office, mas se você faz o caminho da sua casa para casa da sua mãe, ou quando você faz pro trabalho, busque outras alternativas, né? Explore outros caminhos também. Isso é muito importante. Feliz Ano Novo, Rose! Feliz Ano Novo para todos nós, né? Que 2021 seja muito mais próspero, abundante, principalmente leve, de muitas bênçãos que a gente está precisando. E para isso a gente precisa ter saúde emocional. Então, primeiro passo é ter uma mente flexível, combinado? Então, para ter uma mente flexível, é importante a gente trabalhar a gratidão, compreender as nossas expectativas e permitir a fazer coisas diferentes. Ok? O segundo passo é aprender a fazer escolhas leves, ok? Eu já sempre ensinei isso para muitas meninas que acompanham aqui as minhas lives ou fazem algum processo comigo. Eu sempre falo sobre fazer escolhas leves. As escolhas leves a gente consegue sentir no corpo aquilo que é leve pra gente ou não, né? Por exemplo, o que é leve pra mim? Eu sinto o meu coração se expandir, a minha respiração ela fica mais fluida, fica mais leve. Eu sinto uma harmonia interna, né? Internamente a gente sabe. Oi, Carol, tudo bem? Oi, Nath, tudo bem? Sejam bem-vindas, meninas. Muito bem-vindas. Estamos falando sobre 3 passos para ter saúde emocional. Então, o segundo passo é fazermos escolhas leves. E para isso a gente precisa aprender, né? Mais uma vez, a gente precisa aprender a ter escolhas leves, ok? Então, o primeiro passo, olhe para... intimamente para você consegue entender. O nosso corpo fala conosco o tempo todo. Eu só preciso parar um pouquinho para conseguir ouvir. Preciso parar um pouquinho para conseguir me conectar. Combinado? Então perceba, então tudo que é leve para você, normalmente você vai sentir no seu corpo. Seu coração se expandir, ter uma respiração mais confortável. Você vai conseguir sentir uma harmonia, um prazer interno. E tudo que é leve é algo positivo, é algo próspero, é algo abundante. Você percebe que a sua vida flui quando você faz escolhas leves. E o peso, né, quando é pesado, o corpo também mostra pra gente. Quando o coração tá pequenininho, sabe aquele coração apertado? Quando a nossa respiração tá curta, eu tenho dificuldade para respirar, são escolhas, né? Internamente o nosso corpo está mostrando que aquilo lá é um peso, é pesado, né? E tudo que é pesado é o contrário, é algo que não vai ser positivo, é algo que vai trazer, eu preciso trazer muita energia, eu preciso correr para trazer muita energia para mim, né? Então isso é algo muito, muito importante para você sintonizar. Então, primeira coisa, vai fazer alguma escolha, qualquer tipo de escolha, tá? Comece com as pequenas que vai ficando mais fácil para você se conectar com o seu corpo, mas perceba se aquilo, né? Se pergunte, isso é leve ou pesado para mim? Né? É leve continuar dessa forma, nessa relação, com esse trabalho, né? Como que eu posso fazer diferente nessa arrumação da minha casa? Como que eu posso fazer diferente com pequenas coisas que me geram mais desconforto? A gente vai fazendo pequenos hábitos, pequenos movimentos, a gente vai entendendo a questão de ser leve ou pesado. Então, primeiro faça escolhas leves. A primeira é técnica de observar o seu corpo. E outra, identifica as opções. A gente tem quando a gente tem ficamos com uma mente mais rígida, eu crio muitas expectativas em cima de uma coisa, parece que só existe aquele caminho, aquela forma de andar, né? De me relacionar, de trabalhar. Então,
comece a identificar as opções. Independente, né, da decisão que precisa tomar, é fundamental que você olhe a situação a partir de diferentes pontos de vista, né? É identificar o que é possível. Então, muitas vezes eu estava comentando hoje num atendimento, a pessoa ama o trabalho, mas está com uma dificuldade da questão da maternidade. É possível sim, né, a gente ter os dois e de uma forma leve. O que eu preciso fazer é parar de romantizar, né? Romantizar o trabalho, romantizar a maternidade, é realmente trazer clareza, trazer para o momento presente, entender, ok, o que eu tenho para hoje, o que eu tenho agora. Isso é uma frase que é muito legal. Anotem, coloquem no post-it, coloquem aí no celular, coloquem no seu notebook, porque essa frase traz a gente muito para o momento presente, tá? E traz muita flexibilidade para o nosso cérebro. O que eu tenho agora? O que é possível fazer agora com o recurso que eu tenho em casa ou onde eu estou trabalhando nesse momento? Entende? Ele me ajuda a trazer muito mais opções, porque muitas vezes se eu considero uma única opção que eu preciso ter tal coisa para começar tal objetivo, aquilo vai ficando, né, demorado, e nem sempre, né, os astros, o mundo, o universo vai te dar exatamente isso que você acredita que é necessário, tá? Então identifique opções, veja o que você pode fazer agora, o que você tem hoje, o que você tem agora que você pode, né, se dar. Isso é algo muito importante também para ter essas escolhas leves. Então, o primeiro passo, recapitulando, o primeiro passo é ter uma mente flexível. O segundo passo, né, faça escolhas leves. E o terceiro passo é aprenda a receber amparo. Já imaginou sobre isso, né? Já pensou que para ter saúde emocional é importante receber amparo? E o amparo aqui é muito sobre a nossa autorreferência. É a gente aprender a se amparar e também ajudar a amparar os outros. Ou muitas vezes aprender a pedir amparo, né? O amparo é a nossa capacidade de ser nutrido de afeto. É onde que está toda a nossa segurança emocional. Você sabia? Você tinha consciência sobre isso? Compartilha aqui comigo, sim ou não, né? Então, e o quanto nós temos essa capacidade porque a gente tem uma capacidade muito de dar, de doar para o outro, né? Mas muitas vezes a gente não dá nem isso a nós mesmos e também não permitimos, né, receber amparo de outras pessoas. E muitas vezes a gente cobra muito que o outro quer, que a gente quer ser amparado, mas na verdade a gente não dá muita oportunidade, muita brecha. Perceba se isso acontece com você, né? Então, a gente precisa aprender a se amparar, a pedir amparo, né, nos outros. Precisamos sempre ter aquela pessoa também que a gente confia, que também nos acolhe, né? Precisamos aprender a pedir apoio. Isso é muito importante. Quando a gente não sabe lidar bem com o amparo está muito na base ali de ansiedade generalizada, tá? Então fica muito atento sobre isso, né? A ansiedade é uma expectativa que nós temos com o futuro e isso também está muito ligado à nossa capacidade de se amparar, tá? Então, receber amparo, ter essa autorreferência é algo muito importante para ajudar a gente na saúde emocional. Lembrando que saúde, equilíbrio emocional é a nossa capacidade de sermos gentis com a gente. E não o contrário. Não é ser sobre ser forte, ser sobre ser rígido, ser sobre ser duro, né? Eu escuto muito sobre isso. É sobre aprendermos a nos acolhermos, aprendermos a nos olharmos, né? Então, aprendermos a ser a nossa autorreferência, autocuidado, né? Aprender a trabalhar nossa autoestima. Tudo isso tá ligado com a nossa saúde emocional. Isso é importantíssimo. É isso que vai me tornando, quando eu vou me nutrindo, quando eu vou me conhecendo, quando eu vou me permitindo me acolher, me amparar, né? A escolher o que é leve para mim, a trabalhar uma mente mais flexível, eu vou me construindo aí, né? E me percebendo que eu tô emocionalmente mais inteligente. Isso faz sentido para vocês? Oi, Adriana, seja bem-vinda, tudo bem? Isso faz sentido, meninas? Compartilha aqui se vocês acharam que foi muita viagem ou se faz sentido para vocês. Ou se é uma viagem boa só minha
ou se isso faz sentido para vocês, né? Mas é muito importante a gente também desmistificar, né, e parar de romantizar também a inteligência emocional, a saúde emocional, porque inteligência emocional é algo que a gente aprende, é uma habilidade que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Obviamente tem pessoas que têm um pouquinho mais de facilidade, mas é algo que todo mundo aprende. E a gente precisa desmistificar sobre o que é inteligência emocional e a saúde emocional. Não significa que você não vai sentir mais raiva, não significa que você não vai sentir mais ódio, não significa que muitas vezes você não vai ter inveja, que você vai ter tristeza, que você vai ter dias mais difíceis. Não, né? As emoções são inerentes do ser humano. E as emoções, quando a gente começa a entender sobre elas, a gente entende como elas são nossas amigas. Pelo fato de eu não reconhecê-las e não entender, eu lido com elas de uma forma muito distorcida. Então, as emoções, elas agem no nosso organismo para gerar esse movimento, constante movimento. Se eu não sinto essas emoções, ao contrário do que muitas pessoas acham, você está infuncional. Né? Se você fica só num limiar, né, de uma única emoção ao longo da vida, peraí, se você perde uma pessoa querida e não sente essa dor, isso sim é um sinal de alerta, isso sim tem alguma coisa errada, isso sim é infuncional. Agora, você sentir a dor, você sentir a perda, né, você sentir isso e acolher, faz parte do processo de saúde emocional. Eu sempre falo, nós temos mais de 20 emoções, tá, gente? Isso é dado de neurociência. Nós temos mais de 20 emoções ao longo do dia, e mais de 70 mil pensamentos ao longo do dia. É muita coisa, sabe? Se a gente não aprender a controlar, se a gente não aprender a lidar com a nossa mentalidade, com o nosso cérebro, né? É ela que vai nos conduzindo. E saúde emocional é justamente isso, é aprender a olhar para mim, entender como o meu cérebro funciona, né? Se eu tenho um cérebro mais rígido ou não, se eu sou uma pessoa mais pesada ou não, se eu sei me amparar ou não, e começar aí a desenvolver realmente a minha inteligência emocional. Combinado? Bom, espero que tenha feito sentido para você. Andréia, muito sentido, perfeito tudo que você falou. Você é fantástico. Ai, gente, vocês que são. Muito obrigada, viu? Então, eu queria compartilhar muito isso com vocês nessa primeira semana, né, de 2021, para que realmente seja um ano que vocês possam se acolher, um ano que vocês possam ser mais flexíveis, um ano que vocês possam ser mais leves, mas principalmente com vocês. Né? Lembre-se primeiramente com vocês, porque com o outro a gente já dá muito, a gente precisa aprender também a dar aqui, nutrir internamente, né? Nutrir e aprender a lidar melhor com as nossas emoções. As emoções a gente vai sentir o tempo todo, mas o que eu faço com elas, isso sim é minha responsabilidade, isso sim é ter saúde emocional, tá bom? Eu deixei aqui para as meninas que entraram agora mais pro finalzinho, eu deixei uma reflexão, né? Obrigada, Tati. Deixa uma reflexão. Este ano para vocês é um ano de recomeço ou é um ano de continuação? Compartilha aqui comigo antes da gente finalizar. Independente de que ano vai ser, né, o nosso, é importante a gente ter clareza, tá, gente? Para tudo na vida, a gente precisa começar a ter clareza daquilo que a gente escolhe. Então, para mim, eu comentei aqui logo no início que para mim é um ano de continuação. Um ano de continuação porque eu me coloquei em muito movimento o ano passado, então acredito que vai ser um ano de muitas manifestações. E, né, dentro daquilo que é possível, obviamente. Lembrando de viver um dia de cada vez, né? Porque a gente não tem controle sobre as coisas e tá tudo bem. A gente precisa... Isso também é ter uma mente flexível, tá? Lembrar que a gente não tem controle sobre as coisas. Ou vai ser um ano de recomeço para vocês, né? Para mim vai ser um ano de continuação, a Rê também comentou com ela, vai ser um ano de continuação, porque, né, já entramos em bastante movimento no ano passado. Um ano de continuar e com novos desafios e amor, com certeza, Carol. Muito bom tê-la aqui, viu? É um ano de continuar e para muitos também eu entendo que vai ser um ano de recomeço no trabalho, um ano de recomeço nas relações, um ano de recomeço de lidar, né, com a ausência de pessoas queridas que acabaram partindo. É um ano de recomeço. Eu quero compartilhar, me veio algo para compartilhar com vocês aqui que talvez possa fazer sentido para você que está agora, né, nos ouvindo ou que vai ouvir isso gravado depois. Esses dias eu ouvi uma mensagem da Moja Cohen falando sobre luto, né? E tem muito a ver isso com saúde emocional.
sobre quando alguém parte, né? Ela parte só realmente dessa parte física, porque ela tá vivendo, ela vive realmente dentro de você o tempo todo, com aquilo que você aprendeu com ela ou emocionalmente dentro das suas conexões. Então, para as pessoas que vai ser um ano de recomeço, especialmente, porque, né, não vai viver, né, presencialmente ou estando com as pessoas. Pense nisso, acho que faz muito sentido, tá? Para mim é um ano de recomeçar e sonhar e acreditar que é possível, com certeza vai ser sim, Rose. Meninas, um beijo imenso, foi uma delícia. Oi, Érica, seja bem-vinda, tudo bem? Bom, como entrou umas pessoas aqui, só vou recapitular rapidinho pra gente encerrar aqui, tá bom? Então eu falei hoje sobre 3 passos pra gente ter saúde emocional. Lembrando que o primeiro passo é importante a gente ter uma mente flexível, sobre sermos gratos, sobre aprendermos a fazermos escolhas, sobre pararmos de romantizarmos aí muitas coisas que a gente acredita, né? Sobre a maternidade, sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso trabalho, alinhar nossas expectativas acima de tudo, aprendermos, né, o segundo passo é aprendermos a termos escolhas leves. A gente consegue entender no corpo que é leve para mim, quando a minha respiração fica fluida, meu coração fica leve, lembrando sempre de trazer essa frase para o momento presente, né? O que eu tenho agora, o que eu posso fazer agora. Isso traz muito essa leveza, essa flexibilidade para nossa mente, tá? E realmente exercitar, fazer coisas diferentes sempre, isso é muito possível. E o terceiro passo é aprenda a receber amparo, né? Isso é ter uma autorreferência, aprender a receber o afeto, né? Porque o amparo é sobre isso, é sobre aprender a receber afeto e também dar afeto, mas o dar a gente costuma fazer com muito mais leveza. A gente precisa também entender, né, de receber esse amparo nosso e também muitas vezes de outras pessoas, tá bom? Então, foi um prazer imenso. Lembrando que quem quer fazer um programa de inteligência emocional, atualmente eu tenho o meu curso digital, tá lá na link da bio, né? É um curso aí com 5 reprogramações de inteligência emocional, onde a gente trabalha sobre autocrítica, autoperdão, sobre encerrar ciclos. E este ano, também finalizando aqui, é um ano que eu tenho muitos projetos e alguns projetos vão acontecer agora, em janeiro. Eu fechei uma parceria com uma pessoa muito querida, muito conhecida, de muitas pessoas aqui. Em breve eu compartilho com vocês sobre o que vai ser esse projeto, como vai ser, mas tenho certeza que vocês vão amar. Em breve também a gente vai voltar lá no Papo Terapia. Então, um beijo imenso e vejo vocês a qualquer hora. Tenham um dia leve, tá ok? Um ano, principalmente, com muita saúde emocional, com muita leveza e com muita paz de espírito que nós precisamos. Um beijo grande e a gente se vê até mais.